Um homem caiu no chão de Jerusalém. Sem forças, sem dinheiro, sem família. Porfírio de Gaza levou 3 anos arrastando os pés pelos lugares santos, apoiado num pedaço de madeira, recusando qualquer ajuda. Naquele dia, no Calvário, ele teve uma visão. Cristo desceu da cruz e colocou o madeiro nos seus ombros. Quando acordou, estava curado e carregava uma missão que nenhum homem são de mente aceitaria de bom grado. Se você gosta de histórias sobre a vida de santos, deixa o like agora. Isso ajuda essa história a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Fica comigo, porque o que esse homem fez a seguir vai te surpreender. Tessalônica, século IV. A cidade grega fervilhava de comércio, filosofia e ambição. Nas ruas largas, mercadores disputavam espaço com filósofos. Nas casas nobres, os filhos das famílias ricas aprendiam retórica, ciências e os caminhos do poder. Porfírio nasceu nesse mundo. Tinha tudo: nome, dinheiro, educação, futuro. A família era respeitada. A mesa, sempre farta. O caminho à sua frente, pavimentado com as pedras suaves do privilégio. E foi exatamente esse caminho que ele recusou. Aos 25 anos, sem aviso, sem escândalo, sem drama, simplesmente foi embora. Deixou Tessalônica para trás como quem larga um casaco que já não serve. Não havia desgosto, nem revolta. Havia apenas uma certeza silenciosa de que aquela vida, por mais confortável que fosse, não era sua vida. O destino era o deserto de Sete, no Egito. Um lugar de areia, silêncio e monges que haviam aprendido a ouvir Deus no vazio. Porfírio passou 5 anos ali. 5 anos longe de tudo que o mundo chama de importante. Rezava, jejuava, trabalhava com as mãos, dormia pouco. Não havia espelhos no deserto, e talvez fosse esse o ponto. O homem que ia se formando naquele silêncio não precisava de reflexo. Precisava de raiz. Quando saiu de Sete, não saiu o mesmo que entrou. Saiu mais silencioso, mais firme, como ferro que passou pelo fogo sem se quebrar. A próxima parada era a Palestina. E lá, às margens do Rio Jordão, a vida de Porfírio entraria numa fase que ele jamais poderia ter antecipado. Outros 5 anos. Desta vez, numa caverna. O ar úmido do lugar começou a cobrar seu preço. A caverna às margens do Jordão era fria pela manhã e abafada ao meio-dia. Porfírio havia escolhido aquele lugar deliberadamente. Longe do movimento de Jerusalém, perto o suficiente dos lugares santos para sentir o peso daquela terra sob os pés. Era ali que Jesus havia sido batizado. Ali que o deserto tinha memória. Foi nessa caverna que ele conheceu Marcos. Jovem, dedicado, com aquele tipo de lealdade silenciosa que não precisa ser pedida. Marcos simplesmente apareceu, ficou, e se tornou o companheiro inseparável de Porfírio nos anos seguintes. Seria ele quem, décadas mais tarde, escreveria tudo o que testemunhou. Sem Marcos, talvez não soubéssemos nada sobre esse homem. A insalubridade da caverna foi corroendo a saúde de Porfírio devagar. Primeiro vieram as dores nas pernas. Depois, a fraqueza que não passava mesmo depois de uma noite inteira de sono. O corpo foi cedendo como uma estrutura que aguenta o peso por tempo demais. Ele precisava de um bastão para caminhar. Depois precisava de 2 apoios. Havia dias em que chegar até o próximo lugar santo exigia um esforço que parecia desproporcionalmente grande para uma distância pequena. Marcos ofereceu o braço. Mais de uma vez. Porfírio recusou. Sempre. Vim até a Palestina para buscar o perdão dos meus pecados. Ele disse certa vez, com uma calma que desconcertava. Não devo buscar o conforto de ninguém. Não era orgulho. Era outra coisa. Uma compreensão de que o sofrimento, naquele momento, era parte do caminho. Que havia algo sendo trabalhado ali, no limite do corpo, que não podia ser interrompido por gentilezas bem-intencionadas. Enquanto isso, uma notícia chegou da Grécia. Seus pais haviam morrido. A herança que lhe cabia era considerável. Porfírio olhou para aquele dinheiro como quem olha para algo que pertence a outro lugar e chamou Marcos. Mandou-o de volta a Tessalônica com instruções precisas. Vender tudo, distribuir entre os pobres. 3 meses depois, Marcos voltou. Trazia ouro nas mãos. E encontrou Porfírio de pé, caminhando sem apoio,
com um semblante que não havia visto antes. O homem estava curado. Porfírio nunca explicou completamente o que aconteceu naquele dia no Calvário. O que Marcos registrou foi o que encontrou depois: um homem curado, com olhos diferentes. Como se algo tivesse sido acertado por dentro, num lugar onde medicina nenhuma chega. A versão que chegou até nós fala de um desmaio, de uma febre alta que o jogou ao chão numa das visitas diárias aos lugares santos. E então, uma visão. Estava diante da cruz. Cristo estava ali. E ao lado, Dimas, o bom ladrão, o homem que na hora derradeira pediu apenas para ser lembrado, e recebeu o paraíso como resposta. No chão, incapaz de se levantar, Porfírio implorou ao mestre que o levasse consigo. A resposta não foi o que esperava. Jesus não o levou. Apontou para a cruz e pediu que ele a carregasse. Dimas estendeu a mão. Ajudou Porfírio a se levantar do chão. Agradeça ao seu Salvador pela cura, disse. Quando Porfírio voltou a si, estava de pé. As pernas que não sustentavam há meses sustentavam-no novamente. A dor havia sumido. Não gradualmente, de uma vez. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Havia algo naquela visão que não fechava ainda. Cristo havia lhe entregado a cruz com uma recomendação clara: guarda-a bem. Mas o que isso significava concretamente, Porfírio não sabia. A resposta viria do bispo de Jerusalém. Em 393, Porfírio foi ordenado sacerdote. E logo em seguida recebeu uma incumbência que iluminou retroativamente tudo o que havia acontecido no Calvário. Seria o guardião do Santo Lenho, a relíquia da Vera Cruz, o fragmento do madeiro onde Jesus havia sido crucificado. As palavras da visão finalmente faziam sentido. Guarda-a bem. Ele havia sido preparado para aquela missão através de anos de deserto, doença e despojamento. O sofrimento não havia sido um acidente no caminho. Era o próprio caminho. Porfírio tomou nas mãos a relíquia com uma solenidade que Marcos descreveu como diferente de tudo que já havia visto. Não era reverência cerimoniosa. Era o reconhecimento silencioso de alguém que finalmente entende por que passou por tudo que passou. A missão, porém, estava longe de terminar. Estava, na verdade, apenas começando. Gaza, no final do século IV, era uma cidade que respirava paganismo. Não o paganismo tímido de quem pratica uma tradição por hábito. Era um paganismo vivo, organizado, com templos imponentes, sacerdotes influentes e uma população que havia construído sua identidade cultural em torno dos seus deuses. O maior deles era Marnas, divindade local a quem era dedicado o templo mais grandioso da cidade, o Mar Neion, uma estrutura que dominava a paisagem de Gaza como um símbolo de poder. Quando o bispo local morreu, o clero cristão, uma minoria cercada, insistiu com Porfírio para que aceitasse a diocese. Ele recusou. 2 vezes. 3 vezes. Não era falsa modéstia. Era um homem que havia passado 10 anos em silêncio e sabia exatamente o peso do que estava sendo pedido. Gaza não era uma missão pastoral comum. Era uma linha de frente. A obediência, no fim, falou mais alto que o medo. Os sacerdotes pagãos souberam antes mesmo de Porfírio chegar. E decidiram que ele não chegaria. Montaram um plano para matá-lo antes da posse. O plano falhou. As fontes não explicam como, apenas que falhou. E esse fracasso, curiosamente, foi o primeiro sinal que Gaza recebeu de que aquele bispo não seria fácil de eliminar. Porfírio entrou na cidade. Não com exércitos. Não com decretos. Com a mesma postura silenciosa de quem passou anos numa caverna aprendendo a não precisar de aprovação. Os primeiros tempos foram duros. A comunidade cristã era pequena e assustada. Os pagãos, hostis. A cidade inteira funcionava como um organismo que rejeita um corpo estranho. E então veio a seca. Meses sem chuva. A terra rachada. As colheitas perdidas. O espectro da fome começando a aparecer nos rostos das crianças e nos olhos dos velhos. Os sacerdotes de Marnas organizaram rituais. Sacrifícios, procissões ao redor do templo, súplicas elaboradas à divindade que prometia proteger Gaza. A chuva não veio. Porfírio observou tudo em silêncio. Depois, convocou sua pequena comunidade. Ordenou um dia de jejum. Organizou uma procissão penitencial simples, sem ornamentos excessivos, em direção a uma pequena capela nos arredores da cidade.
A procissão ainda não havia chegado à capela quando o céu mudou. As nuvens se formaram com uma rapidez que não era natural para aquela estação. E a chuva caiu. Abundante, generosa, como se o céu tivesse segurado tudo aquilo por meses esperando pelo momento certo. Gaza parou. Pagãos que haviam passado semanas rogando a Marnas ficaram imóveis na chuva, olhando para aquele bispo idoso que rezava com os braços erguidos. Alguns choraram. Alguns se ajoelharam ali mesmo, na lama. Não foi um sermão que os converteu. Foi a realidade nua de um Deus que respondia. A chuva havia aberto uma fenda no coração de Gaza. Não derrubou o paganismo de uma vez. Nunca é assim. Mas plantou uma dúvida que os sacerdotes de Marnas não conseguiram mais apagar. Alguns cidadãos que haviam rezado ao templo por semanas, sem resposta, começaram a frequentar discretamente os encontros cristãos. Outros faziam perguntas que antes não teriam coragem de fazer em voz alta. Porfírio sabia que a conversão de corações era uma obra lenta. Mas havia outra batalha em andamento, uma que exigia movimento, articulação e uma coragem diferente da paciência do deserto. O imperador Arcádio havia publicado um édito ordenando o fechamento dos templos pagãos em todo o império. Em boa parte das cidades, a ordem foi cumprida. Em Gaza, não. O templo de Marnas permanecia aberto. Os sacerdotes pagãos haviam subornado funcionários imperiais suficientes para que a ordem simplesmente não chegasse a ser executada ali. Era uma afronta velada, e todos sabiam disso. Porfírio tomou uma decisão que poucos bispos em sua posição teriam tomado. Viajou até Constantinopla. Não era uma viagem simples. Não havia garantias de audiência, nem de que sua voz seria ouvida entre tantos interesses políticos que circulavam pela capital imperial. Mas havia algo que Porfírio havia aprendido no deserto e confirmado em Gaza, que a oração abre portas que a política fecha. Em Constantinopla, encontrou uma aliada inesperada. A imperatriz Eudóxia, mulher de fé, influente nos bastidores do poder imperial, ouviu Porfírio com atenção. E então aconteceu algo que selou a aliança entre os dois de uma forma que nenhum dos dois poderia ter planejado. Porfírio, inspirado, anunciou à imperatriz que ela teria um filho. A profecia se cumpriu. Quando o príncipe herdeiro nasceu, Porfírio foi chamado a Constantinopla para administrar o batismo. E foi nesse momento, com a criança recém-batizada nos braços de um dignitário da corte, que o pedido de demolição do templo de Marnas foi entregue ao imperador. A criança foi colocada diante do pai. O documento estava dobrado sobre seu pequeno peito. O dignitário disse ao imperador, com um sorriso, digne-se Vossa Majestade de deferir o primeiro pedido de seu filho. Arcádio olhou para o bebê, sorriu e assinou. Dias depois, um oficial imperial chegou a Gaza com ordens estritas. O Marneion seria demolido. A notícia correu pela cidade como fogo em palha seca. Houve revolta. Houve ameaças. Mas a ordem imperial era inequívoca, e desta vez não havia suborno suficiente para detê-la. As pedras do templo caíram uma a uma. E enquanto a demolição avançava, Porfírio já desenhava na mente o que viria em seguida. Não bastava derrubar. Era preciso construir. No exato lugar onde Marnas havia sido adorado por gerações, ergueu-se uma igreja, grande, luminosa, consagrada em 408 ao Deus vivo e verdadeiro. Gaza havia mudado de forma irreversível. Mas havia ainda um último sinal que a cidade recebeu, o mais silencioso e por isso mais perturbador para quem o testemunhou. Numa das ruas principais, havia uma estátua de Vênus. Ponto de encontro, símbolo cultural, presença cotidiana que ninguém questionava. No dia em que Porfírio passou diante dela em procissão, a estátua ruiu, sem que ninguém lhe tocasse. Desmoronou sozinha, em pedaços, no chão de Gaza. Os que viram ficaram imóveis por um instante. Depois, alguns começaram a chorar. Não de medo, de algo que não sabiam nomear. Aquela sensação de quando a realidade confirma uma verdade que o coração já conhecia, mas a mente ainda resistia em aceitar. 25 anos depois de ter chegado a uma cidade que queria matá-lo, Porfírio governava uma diocese que era, na sua quase totalidade, cristã. Não pela força das armas. Não pelo terror da lei. Pela paciência de quem aprendeu no deserto que Deus não tem pressa, mas não se engana. Em 26 de fevereiro de 420, Porfírio de Gaza fechou os olhos pela última vez.
Tinha 73 anos. Havia passado metade da vida longe de tudo que o mundo considera essencial: conforto, segurança, reconhecimento. E a outra metade entregue a uma cidade que primeiro quis matá-lo, depois aprendeu a amá-lo. Marcos estava ao seu lado. O mesmo Marcos do Jordão, da caverna, da herança distribuída entre os pobres. O discípulo que havia caminhado ao lado de um homem doente que recusava apoio, e que agora registrava em palavras o fim daquela vida extraordinária. Ele escreveu que, ao morrer, a diocese de Gaza era quase inteiramente cristã. Não havia troféu. Não havia monumento. Havia apenas aquela cidade transformada, pedra por pedra, coração por coração, por um homem que um dia caiu no chão do Calvário, recebeu uma cruz nos ombros e decidiu que carregá-la era o único caminho que fazia sentido. Porfírio nunca pregou que a vida seria fácil. Pregou, com o corpo, com a paciência, com os pés que caminharam mesmo quando doíam, que ela vale a pena ser vivida inteiramente, até o fim, sem guardar nada para si. A cruz que Cristo lhe entregou na visão não foi um prêmio. Foi uma missão. E ele a cumpriu com uma fidelidade que Gaza sentiu por gerações. Talvez a pergunta que essa história deixa não seja sobre Porfírio. Seja sobre cada um de nós. Que cruz foi colocada nos seus ombros? E o que você tem feito com ela? Se essa história ficou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um like ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Comenta aqui embaixo o nome do santo que você quer ver no próximo vídeo. Lemos todos os comentários e produzimos com base nas suas sugestões. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se agora. Toda semana tem uma história como essa esperando por você. São Porfírio, rogai por nós.